Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Professor Carlos Manuel, dando continuidade às nossas videoaulas, falando sobre os tecidos meristemáticos, os tecidos de preenchimento na última aula, parênquima, colênquima, esclerênquima. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo desses tecidos, falando dos tecidos que são importantes na condução, no transporte de água e nutrientes e no transporte de fotoassimilados, xilema e floema. Mas antes que eu comece essa videoaula, peço para vocês darem uma força ao canal, se inscrevam, dê o like, e que é muito importante para mim, para a gente continuar, né, motivado a fornecer, a oferecer essas videoaulas para o público-alvo, agrônomos, técnicos, produtores rurais, alunos de cursos que precisam da botânica no seu cotidiano. Então peço que se inscrevam e vou continuar dando as minhas aulas gratuitas aqui para vocês, tá? Uma outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui é quem se interessar, quem tiver o interesse de adquirir o meu livro, Cultura da Soja, Estratégias para o Manejo Eficiente, que está disponível na plataforma Clube de Autores, dê uma força. Um livro muito atualizado, muito legal, os capítulos sempre voltados para a interação ambiente com a planta de soja, falando da botânica também, essas interações, e as estratégias de manejo baseadas sempre nessa interação ambiente-planta para que ela possa expressar todo o seu potencial genético, ok? Dá uma força lá. Muito obrigado. Agora, vamos para a aula. Falar de tecidos de condução, xilema e floema. Bora! Pessoal, dando prosseguimento às nossas aulas, vamos falar hoje sobre os tecidos de condução, xilema e floema. Xilema, alguns anos atrás a gente falava seiva bruta e seiva elaborada, né? Então, xilema transporta seiva bruta, floema transporta seiva elaborada. Xilema transporta água e nutrientes na solução do solo, que vem da solução do solo. O floema distribui esse açúcar junto com a água, que a gente chama de fotoassimilados, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Bom, antes da gente começar, falamos do meristema aqui, meristema apical e as suas aplicações. O meristema apical, ele promove a produção de três meristemas primários, chamado protoderme, que dá origem à epiderme, procâmbio e meristema fundamental. Aula passada a gente falou do meristema fundamental, parênquima, colênquima e esclerênquima. Hoje nós vamos falar do xilema e do floema, que vem de um meristema primário chamado procâmbio. Onde está esse procâmbio? Esse procâmbio está aqui, ó. Ápice caulinar. Está aqui os primórdios foliares, para cá aqui, primórdios foliares, as primeiras folhas, as outras folhas que vão se abrindo, né? Esse caule ele vai crescendo, meristema apical está aqui, os meristemas primários vão aparecendo, protoderme, revestimento, meristema fundamental aqui que vai dar origem ao parênquima e medula, córtex, e o procâmbio aqui, que vai dar origem a xilema e floema. No caso do sistema radicular, a gente tem aqui a coifa, ápice da raiz, meristema apical, onde partem os meristemas primários, meristema fundamental, parênquima aqui, protoderme, e o procâmbio. A gente observar já um detalhezinho importante aqui. A gente vê que células do procâmbio na raiz, elas estão todas concentradas no centro desse sistema radicular. Isso vai gerar uma área chamada cilindro vascular. Então, a raiz tem um cilindro vascular, composto de xilema e floema. No caso do caule, se a gente observar aqui, nós temos a protoderme, que vai dar origem à epiderme, meristema fundamental, e o procâmbio está aqui entre a protoderme e o meristema fundamental. Então, não há um cilindro vascular. Você tem uma medula aqui, xilema e floema, um córtex e depois a epiderme. É isso que a gente vai ver a diferença dos dois aqui em relação a localização desses tecidos aí. Vamos falar do xilema primeiro. Xilema transporta água e minerais. Os minerais estão em solução lá no solo, na fase líquida do solo. O sistema radicular começa a se desenvolver, pelos radiculares, a raiz consegue absorver esse, essa água, esse nutriente que está em solução e mantém a planta hidratada e nutrida, né, por causa dos nutrientes.
E isso aqui é uma coisa interessante, esse tecido morto por apoptose. O que que é apoptose? Apoptose é uma morte celular programada. O que que é isso? Vamos imaginar o seguinte: imagine uma célula vegetal cheia de organela dentro. Núcleos, o citoplasma todo, vacúolo, cloroplasto, mitocôndria. Imagina essa célula cheia de organela dentro tendo que transportar água. Qual seria a eficiência desse transporte? Esse fluxo de água que sai do sistema radicular até a folha, ele precisa ter uma eficiência, ele precisa ter uma velocidade, ele precisa ter um fluxo constante. Imagina a gente pegar uma planta pequena, a gente talvez não tenha ideia, mas imagina uma planta com 30 metros e essa água tendo que passar por todas essas organelas até chegar na folha. Então, a eficiência ia ser baixa. Então, o que que a planta faz? No momento que há uma construção de um tecido para transporte de água e nutrientes chamado xilema, há uma morte programada dessas células. Então, o que que acontece? Essa célula fica oca. Unida célula a célula, vira um canudo. Esse canudo, ele, como ele não tem a resistência de organelas, ele consegue transportar com muita facilidade essa, essa água e esse nutriente com eficiência do sistema radicular até as folhas. Composto por três células, os elementos de vaso, que são maiores, com calibre maior, um diâmetro maior, geralmente a gente encontra isso em angiospermas, né? Monocotiledôneas ou dicotiledôneas, são grandes vasos e são mais eficientes. Porém, como são mais eficientes e transportam mais água, qualquer bloqueio, qualquer injúria, qualquer coisa que aconteça nesse xilema pode afetar a distribuição dessa água, né, o transporte dessa água para chegar até o local de destino dela, no caso das folhas. As traqueídeas a gente encontra nas gimnospermas e pteridófitas, samambaias, por exemplo. São células menores que transportam a solução por pontuações, ou seja, não há um canudo, não são células fechadas que têm furos laterais onde essa água vai sendo transportada célula a célula, chamada pontuação. É menos eficiente? É menos eficiente. A questão é que ela consegue criar mecanismos alternativos, esse tecido xilemático, né? Quando ocorre uma injúria, um dano, essa água continua sendo transportada por outras células. E as fibras, que basicamente têm a função de sustentar, né? Sustentação, tá? Aqui nós temos a foto, né, a imagem dos elementos de vaso. Ó. Os elementos de vaso eles são de grosso calibre, eles são ocos por dentro, tem as pontuações laterais, mas o grande fluxo de água é por dentro desses elementos de vaso, tá? Já as traqueídeas, elas são fechadas, né? Se a gente observar aqui, e por dentro o transporte é por esses buraquinhos aqui, chamado de pontuações. Aqui nós temos o calibre dos elementos de vaso, os traqueídeos e a fibra aqui que tem mais função de sustentação. Então, as angiospermas com os seus elementos de vaso, elas são mais eficientes nessa condução de água, nesse transporte de água. Chega mais água com eficiência na folha. E se chega mais água com eficiência na folha, a gente pode falar que é um mecanismo evolutivo, né? Ou seja, se ela consegue chegar mais água nas suas folhas, teoricamente ela tem mais eficiência também na fotossíntese. Então ela vai também dominando o espaço, dominando o ambiente. Por isso as angiospermas são um dos motivos, né? Não é só esse, claro, mas as angiospermas é um grupo que domina a questão do reino vegetal em todas as áreas, né, que a gente vê, em todos os continentes, etc. Quando a gente fala de transporte de, de água, só para dar uma revisada, a gente vai falar isso, já falamos isso em algumas aulas anteriores, mas é só para ilustrar, né, que nós temos aqui o solo com sua água, fase líquida, juntamente com nutrientes, essa água passada pelos pelos radiculares aqui, transporte apoplástico ou simplástico, vai para o xilema transporta essa água até a folha. Por que que transporta? Porque o estômago se abre, há um mecanismo chamado, um processo, na verdade, chamado evapotranspiração, falta água na folha, o xilema repõe essa água, mas falta água no xilema, um gradiente negativo de pressão, a raiz absorve água e o fluxo continua. É assim que funciona. Aqui onde fica localizado o xilema fica praticamente ligando raiz até folha. Então, há uma conexão, né,
entre esse sistema radicular, cilindro vascular, caule e folhas. Tá? Então, nós temos em todos os locais. Cilindro vascular de raízes, feixes vasculares, os sistemas podem ser dispersos nas monocotiledôneas ou em anel, em volta do parênquima. A gente vai ver fotos aqui. Então, aqui, ó, nas monocotiledôneas, vamos pegar monocotiledônea, milho, cana, trigo, arroz. O que que a gente tem? A gente tem um caule que os feixes vasculares compostos de xilema em rosinha e floema em verdinho aqui, eles são dispersos no caule todo. Então ele não tem um local exato para ficar. Então ele fica disperso, tá? Nós temos epiderme, o parênquima está aqui, o tecido fundamental, xilema em rosa, floema em verdinho aqui. Já nas dicotiledôneas, café, tomate, soja, algodão, a gente tem uma formação diferente. O sistema é em anel, né? Dos feixes vasculares, eles ficam em anel aqui, sempre com o floema para fora, xilema para dentro, a medula central, que é um tecido de preenchimento, córtex está aqui e a epiderme, tá? Então, são diferentes. Mas, assim, tem uma questão interessante. O xilema, ele é sempre mais central, mesmo nos feixes dispersos. O floema é mais externo, tá? Só para a gente ter isso aqui. Então, essa aqui é uma foto de um sistema de feixe disperso no caule, disperso, né, no caule. Aqui está o feixe vascular. Uma bainha de esclerênquima, que a gente já falou, xilema, floema, tá? E aqui é um espaço com ar, né, que geralmente as gramíneas, né, as monocotiledôneas têm esse espaço de ar nos feixes vasculares. Aqui, o sistema de feixes em disco, né, ou em anel, onde a gente tem aqui, não é disperso, né, o floema está para o lado de fora, o xilema está para o lado de dentro, tá? Esse câmbio vascular é o que vai promover mais para frente um crescimento secundário. Floema secundário para fora, xilema secundário para dentro, tá? Então é esse a formatação. Aqui, só para a gente ver uma raiz de dicotiledônia, onde nós temos aí um cilindro vascular composto de xilema mais central, em rosa, aqui em roxo, floema em verde. Nós temos aqui a endoderme, que é aquela massa de células, né, aquele conjunto de células que tem as estrias de Caspar, o córtex e a epiderme aqui envolvendo, revestindo toda a raiz. Bom, esses são os tecidos, né? O tecido xilema. Quando a gente fala de floema, o floema faz um papel, vamos dizer assim, um transporte inverso, né? Sai da folha ou de onde faz fotossíntese e distribui esse produto da fotossíntese, no caso os açúcares, a energia, né? Glicose, sacarose, que são produzidos e juntamente com a água, vai para todas as partes da planta, fornecendo essa energia. Vamos pensar assim: a, a folha produz energia e precisa alimentar as partes de uma planta que não produz a sua energia. Vamos pensar em raiz. Então, a folha produz energia, a raiz também precisa ter essa energia, né? A raiz tem o seu papel, a folha tem o seu. Vamos lá. E aí, falando do floema, ele também se localiza um canal também, só que é o canal que vem da folha e vai até o sistema radicular. O floema, ele tem a função de distribuir energia, energia para as partes que não produzem essa energia. Então, vamos pensar, produz para a raiz, ela distribui para as flores, os botões florais, as flores, distribui para os frutos, distribui para as sementes, ou esse crescimento reprodutivo que a planta tem, tá? Então, localiza-se em toda a planta. Cilindro vascular de raiz, feixe vascular no sistema caulinar, nas folhas, é disperso em monocotiledôneas e em anel ao redor da medula, no caso, a medula é o parênquima, tá? E aí aqui tem uma coisa interessante do floema. O conceito de eficiência de transporte vale também para o floema. Só que o floema, diferentemente do xilema, é um tecido vivo. Ou seja, se é um tecido vivo, tem organelas.
Se tem organela, se tem vacúolo, se tem núcleo, se tem citoplasma, o fluxo dessa distribuição de água também seria comprometido caso esse fotoassimilados tivesse que passar por todas essas organelas aqui e por plasmodesmos, né? Porque a célula vegetal normal, ela tem plasmodesmo, então tem citoplasma. Então, o que que a planta fez, né? Qual o mecanismo de evolução dela? Ela fez um compartimento lateral nesse tecido, no caso dos elementos de tubo crivado aqui, células crivadas, que são duas, né? Dois tipos de células, onde a maioria das organelas, elas são colocadas nesse quartinho, nesse compartimento, dando mais liberdade ou mais espaço para esse fotoassimilado ser transportado entre células aqui. Só lembrando que essas células são vivas, né? Então nós temos uma placa crivada, não é um canudo oco igual xilema. Então você tem células individualizadas. Então você tem a placa crivada, aqui no caso fotoassimilado, ele vai passar por essa, eh, por esse local aqui, né, com menos resistência, e aí é distribuído isso para as outras partes da planta, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Falando das placas crivadas, elementos de tubo crivado aqui, células companheiras, tá vendo que ó, cada célulazinha tem sua célula companheira, né? Cada elemento de tubo crivado tem sua célula companheira. Aqui, as células crivadas são menores e os elementos de tubo crivado são maiores. Geralmente, elementos de vaso em xilema são acompanhados de elementos de tubo crivado. Traqueídeos em xilema são acompanhados de células crivadas do floema, tá? Aqui, se a gente pegar os feixes dispersos, se a gente pegar o feixe aqui, o xilema está aqui, e o floema aqui em azulzinho, bainha de esclerênquima e o floema com essas células maiores, os elementos de vaso, e depois as células menores aqui, menores, as células companheiras. Aqui, para a gente falar do caule também, né? Já de feixes em anel, né? Medula, xilema para dentro, floema para fora e córtex e epiderme. Aqui uma foto de uma raiz no sistema radicular, né? O cilindro vascular com o floema entre o xilema. O xilema são células mais internas e o floema permeando esse xilema, tá? E aí, para a gente finalizar, queria passar aqui uma informação sobre mecanismo de transporte de água e fotoassimilados, padrão fonte-dreno. Vamos pensar o seguinte: imagine que, imagine, não, é assim que funciona. As folhas são fontes de energia, porque elas fazem fotossíntese e produzem essa energia. Tudo que precisa da energia produzida por uma fonte é um dreno. Então, raiz é um dreno, botão floral é um dreno, flor é um dreno, fruta é um dreno, é, semente é um dreno, outros caules que estão se desenvolvendo também são dreno. Então, esse padrão ele segue uma ordem e a gente precisa falar aqui. Bom, falando primeiro da questão da água, né? Sistema radicular, pelos radiculares, essa água está aqui no solo, passa pelos pelos radiculares, o transporte é simplástico ou apoplástico, simplástico por dentro das células, até chegar à endoderme, essa água passa por essa endoderme e chega ao cilindro vascular, mais precisamente no floema, no xilema. Esse xilema, passando para o xilema, leva essa água até a folha, onde esse estômago abre, essa água ela é transportada para todas as células aqui. E o fenômeno de evapotranspiração faz com que essas células precisem de mais água, o xilema distribui essa água, falta água no xilema, gradiente negativo de pressão, a raiz abastece esse xilema, fazendo o fluxo contínuo aí de movimento hídrico da água, né? Movimento hídrico da planta. E aí, quando eu chego na folha, aí eu tenho uma situação. Além de esse xilema trazer essa água para o estômago fazer o processo de evapotranspiração, o que que nós temos?
Essa água ela distribui aqui para o mesofilo, parênquima palissádico e lacunoso, para fazer o processo fotossintético. Fotossíntese é água, CO2 com luz, açúcar, oxigênio e água, né? Então, essa água chega para fazer o processo fotossintético. Esta água distribui aqui, faz um processo de evapotranspiração, estômago aberto, mas também é importante para que essa água chegue às células para produzir sacarose e essa água distribua essa sacarose para o restante da planta. Então, há um fluxo de água tanto para a câmara subestomática e para as células, quanto essa água para o floema. Então, esse mecanismo que a gente está falando de padrão fonte e dreno. Então, o que acontece lá na folha? Ó, pensando aqui, parênquima palissádico, lacunoso, aqui tem uma bainha, né, um feixe vascular aqui com a sua bainha. Então, imagina aqui, ó, tem três células. Essas células têm cloroplasto, né? Essas células têm, faz fotossíntese. Faz fotossíntese, cria-se uma concentração de energia na forma de sacarose. Essa sacarose ela é transportada via plasmodesmos, um transporte simplástico lá na mesofilo, passa por essa célula da bainha aqui e vai chegar ao floema pela rota apoplástica ou pela rota simplástica. Aqui, chegou no floema. Chegou no floema, esse floema vai ficar carregado de energia, de sacarose, ou de glicose, né? Ou de açúcar, ou de energia. Essa célula, que a gente chama célula-fonte, ela vai levar toda essa energia para o floema. O floema fica carregado de energia ou de sacarose. Aumenta a concentração de soluto. E aí essa água do xilema é bombeada para o floema que distribui, né, esse fotoassimilado produzido para as demais partes da planta. Quando esse fotoassimilado chega na célula dreno, vamos pensar na raiz, há levar um transporte dessa energia para essa célula dreno, no caso célula radicular, e aí a água do floema fica pobre em solutos. E essa água retorna para o xilema para iniciar todo o processo. Então, o processo de novo. Então, assim, essa água ela pode ir por evapotranspiração, mas ela tem essa função de carregar esse floema e voltar para o xilema para iniciar todo o processo. Reiniciar, na verdade, tá? Ok, gente? Bom, espero que tenham aproveitado a aula. Na próxima aula a gente vai falar de tecidos de revestimento, epiderme e as suas modificações. Uma modificação importante é estômago, fundamental para qualquer planta. Grande abraço, tchau, tchau.